Discriminação de preços é a prática de cobrar preços diferentes pelo mesmo produto, extraindo o máximo que o consumidor está disposto a pagar por ele. Esta é uma prática recorrente no comércio, porque busca elevar o lucro dos produtores ou vendedores. Essa política de preços só ocorre dentro de monopólios, onde uma única empresa detém o mercado de um determinado produto ou serviço, conseguindo, portanto, influenciar o preço do bem comercializado. Existem 5 tipos de discriminação de preços: primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, intertemporal e tarifa em 2 partes. A seguir, iremos aprender um pouco mais sobre cada uma delas. A discriminação de primeiro grau, discriminação perfeita. Discriminação de primeiro grau ou discriminação perfeita acontece quando o produtor consegue vender o produto pelo maior preço que o consumidor está disposto a pagar. Sendo assim, a sua receita será a maior possível, bem como o seu lucro. Na prática, é muito raro de acontecer porque é muito difícil o produtor possuir todas as informações financeiras possíveis sobre todos os seus consumidores a ponto de conseguir atribuir faixas diferentes para cada um deles. O exemplo de uma discriminação perfeita é o processo de barganha entre um produtor e um comprador. O produtor vai reduzindo o seu preço pouco a pouco até chegar no primeiro preço que o consumidor está disposto a pagar, que será o preço máximo. Outro exemplo que mais se aproxima de uma discriminação de primeiro grau é a política de preços adotadas pelas universidades americanas. Elas oferecem diferentes tipos de ajuda financeira para alunos, ou seja, cobra mais caro de uns do que de outros. Isso acontece porque os alunos precisam entregar um número incalculável de informações financeiras, tais como formulários fiscais, salários, extratos bancários, bens que possuem e entre outros. Com toda essa informação, a instituição consegue criar vários preços diferentes de acordo com cada necessidade, de forma a se aproximar de uma discriminação perfeita de preços. A discriminação de segundo grau, discriminação por quantidade. A discriminação de preços de segundo grau é a prática de cobrar preços diferentes para quantidades diferentes de um mesmo produto ou mesmo serviço. Essa prática é mais comum devido ao ganho de escala das empresas. Os custos médios de produzir um bem decrescem com o aumento da produção. Você com certeza já viu aquelas promoções de leve 3 e pague 2 ou leve 700 gramas e pague 500, não é mesmo? Esses são alguns exemplos de discriminação por quantidade. Outro exemplo muito presente no nosso dia a dia são as bandeiras tarifárias de energia elétrica. Quanto maior for o consumo, maior será o preço cobrado por cada quilowatt-hora. A discriminação de terceiro grau, discriminação por tipo de consumidor. Antes de explicarmos a discriminação de terceiro grau, é necessário que vocês entendam o conceito de elasticidade de preço na demanda. Este conceito consiste em mensurar quanto a quantidade demandada de um bem ou serviço irá variar, quando houver alguma alteração do preço deste produto. Por exemplo, se o preço de um produto X sobe e você reduz a quantidade demandada daquele bem, você é elástico em relação ao produto X. Se o preço de um bem Y sobe e mesmo assim você continua a consumir a mesma quantidade, você é inelástico em relação ao produto Y. A discriminação de preços de terceiro grau é a prática de cobrar preços diferentes a grupos diferentes de consumidores. Ela se baseia em dividir os consumidores em 2 ou mais grupos, com curvas de demandas separadas, e cobrar preços diferentes de cada grupo de consumidor. Neste caso, o produtor, através de técnicas, consegue diferenciar o tipo de consumidor e saber quem está disposto a pagar mais e quem está disposto a pagar menos. Após identificar os grupos de consumidores com elasticidade e preços da demanda distintos, a empresa procurará cobrar preços mais elevados aos consumidores com procura menos elástica e preços mais baixos para consumidores com procura mais elástica. Essa estratégia é muito utilizada por companhias aéreas. As empresas de aviação geralmente levam em consideração detalhes como o dia da reserva, a antecedência com que você está reservando seu voo, histórico de compras e etc. Em seguida, eles usam esses dados para apresentar um preço específico para você. Pessoas que viajam a negócios são mais inelásticas porque as suas datas são menos flexíveis. Por isso, os preços tendem a ser caros para essas pessoas. Já pessoas que estão viajando de férias são mais sensíveis aos preços, ou seja, mais elásticas, por possuírem uma maior flexibilidade de data, destinos e outras opções além de viajar. Discriminação intertemporal. Discriminação de preços intertemporal é a prática de cobrar valores diferentes em épocas diferentes, ou seja, o preço do produto ou serviço altera de acordo com o passar do tempo. Um ótimo exemplo deste tipo de discriminação são pré-lançamentos de filmes e livros. Logo que esses produtos são lançados, o seu preço é um pouco mais elevado. Isto acontece porque a sua demanda é inelástica. Após o empresário beneficiar-se do lucro máximo que o mercado inicial pode proporcionar, as empresas reduzem o seu preço de modo a atrair outros consumidores mais elásticos. Também pode ocorrer o inverso. O preço inicial é mais baixo e vai aumentando com o passar do tempo.
Tarifa em duas partes, tarifas bipartidas. Uma empresa pratica tarifa em duas partes quando ela cobra um preço inicial, chamado tarifa de acesso, independente da quantidade consumida pelo acesso ao produto, e cobra mais um valor constante por unidade consumida. Um exemplo de tarifa bipartida são alguns parques de diversão que cobram taxa de entrada e cobram por cada brinquedo utilizado. O segundo valor varia de acordo com a demanda do consumidor. ANPEC 2008, questão 8. Com relação à teoria de monopólio, julgue as afirmações. A. O monopolista que determina o preço pela regra de markup sempre opera numa faixa de preços para a qual a demanda de mercado é inelástica. Falso. Se entendermos por regra do markup a expressão segundo a qual o preço de lucro máximo praticado pelo monopolista pode ser expresso como o custo marginal multiplicado por uma taxa de markup dependente da elasticidade do preço da demanda. De acordo com a expressão, o item é falso. Isso porque a expressão acima é uma propriedade de preço que maximiza o lucro do monopolista, e o monopolista nunca irá obter lucro máximo operando em um trecho inelástico de sua curva de demanda, pois, quando opera em um trecho inelástico da sua curva de demanda, o monopolista perde a oportunidade de, elevando seu preço, aumentar a sua receita e reduzir seus custos, visto que terá que produzir menos para atender a demanda reduzida pelo preço. Letra B. Desconto a estudantes ou idosos podem ser interpretados como discriminação de preços de terceiro grau. Verdadeiro. A discriminação de preços de terceiro grau consiste precisamente na prática de preços diferenciados para diferentes grupos de compradores. Porém, é importante ressaltar que os descontos para estudantes e idosos é uma discriminação amparada por lei. Letra C. Monopólios que praticam discriminação de preços de primeiro grau extraem todo o excedente do consumidor. Verdadeiro. Discriminação de preços de primeiro grau ou discriminação perfeita de preços consiste em vender cada unidade produzida ao preço máximo de demanda para essa unidade, extraindo assim todo o excedente do consumidor. Letra D. Considere um monopólio com custos médios estritamente decrescentes. Ao determinar que a firma cobra o preço em que o custo médio iguale a demanda inversa do mercado, o regulador pode fazer com que a firma produza uma quantidade intermediária entre a quantidade do monopólio determinada pela regra de markup e a quantidade socialmente eficiente. Verdadeiro. Isso é ilustrado na figura a seguir. A curva de custo médio é decrescente e, portanto, a curva de custo marginal fica sempre abaixo da curva de custo médio. O nível de produção eficiente G asterisco é determinado pelo ponto de cruzamento da curva de custo marginal com a curva de demanda. Caso o monopólio pratique um markup positivo sobre o seu custo médio, ele deverá operar sobre um ponto de sua curva de demanda em um trecho em que está acima da curva de custo médio. Letra E. Um monopolista tem custo marginal constante. Todos os consumidores são idênticos e têm curvas de demanda estritamente decrescente com o efeito renda nulo. Então, uma tarifa bipartida, com uma parcela dada pelo custo marginal e outra dada pelo excedente médio dos consumidores, no ponto em que o custo marginal iguala a demanda, permite que o monopolista extraia todo o excedente das trocas. Verdadeiro. Como todos os consumidores são iguais, o monopolista pode cobrar um preço igual ao seu custo marginal e extrair todo o excedente do consumidor através da cobrança de um preço de acesso igual à disposição a pagar do consumidor para ter acesso ao produto do monopolista a esse preço. Como o efeito renda é nulo, essa disposição a pagar é dada pelo excedente líquido do consumidor, ou seja, a área acima da linha de preço e abaixo da curva de demanda. Esse excedente é igual para todos os consumidores, pois suas curvas de demanda são iguais. Ele é, portanto, também igual ao excedente médio dos consumidores. Ao fazer isso, o monopolista estará extraindo todo o excedente gerado pela troca. ANPEC 2004, questão 5. Indique as afirmativas corretas. Letra A. Um monopolista que seja capaz de praticar discriminação de preços de primeiro grau pode exaurir a totalidade dos ganhos de troca do consumidor. Verdadeiro. Quando uma empresa é capaz de praticar uma perfeita discriminação de preços de primeiro grau, cada unidade é vendida ao preço de reserva de cada consumidor, supondo que cada consumidor adquira uma unidade. Isto é,
O monopolista vende unidades diferentes do produto a preços diferentes de pessoa para pessoa. Por isso, essa discriminação chama-se perfeita, dado que cada unidade é vendida ao preço de reserva do consumidor. A receita marginal é simplesmente o preço da última unidade. Assim, a quantidade ótima é dada pelo ponto em que a curva de custo marginal intercepta a curva de demanda. Neste caso, não há excedente do consumidor. Todo o excedente é apropriado pelo produtor. Logo, uma discriminação perfeita de preço produz um nível de produto eficiente. Temos o equilíbrio eficiente de Pareto, mas transfere todo o excedente do consumidor para o produtor. Letra B. Um monopolista que é capaz de praticar discriminação de preços de primeiro grau pode optar por vender uma quantidade Y tal que a curva de demanda seja inelástica neste nível de produto. Verdadeiro. O monopolista que discrimina preço perfeitamente aumentará sua produção da quantidade de monopólio até a quantidade de concorrência perfeita, onde preço é igual ao custo marginal, independente da elasticidade de preço da demanda. A afirmativa é verdadeira, porque, em particular, abarca o caso em que a demanda seja inelástica neste nível de produto. Por outro lado, a afirmativa seria falsa se estivéssemos falando de um monopolista não discriminador, pois no ponto resultante da sua condição de primeira ordem, onde a receita marginal é igual ao custo marginal, ele não pode produzir na parte inelástica da curva da demanda. De fato, da condição de primeira ordem, onde receita marginal é igual ao custo marginal, podemos reescrever essa expressão como: Letra C. Os descontos dados nas compras por atacado constituem discriminação de segundo grau. Verdadeiro. No caso da discriminação de preços de segundo grau, o monopolista vende diferentes unidades ou intervalos de quantidades do produto por preços diferentes, mas cada indivíduo que compra a mesma quantidade do bem paga o mesmo preço. Letra D. Por maximizar o bem-estar agregado da economia, a oferta de equilíbrio na discriminação de preços é uma alocação eficiente. Falso. A resposta seria verdadeira se se tratasse tão somente de discriminação de preços de primeiro grau. Quando o monopolista discrimina, é porque ele visa aumentar o seu excedente, diminuindo assim ou o excedente do consumidor, ou o peso morto, ou os dois. No caso da discriminação de preços de primeiro grau, a alocação final, embora injusta em termos de excedentes, pois o consumidor passa a ter excedente do consumidor igual a zero, ela é eficiente no sentido de Pareto. O mesmo, no entanto, não se pode afirmar com relação às demais discriminações. Cada caso precisa ser analisado de forma individual, pela regra da razão, análise de custos-benefícios. Letra E. Na discriminação de terceiro grau, o grupo com demanda menos elástica paga um preço unitário maior que o grupo com demanda mais elástica. Verdadeiro. No caso da discriminação de preços de terceiro grau, o monopolista vende o produto para diferentes pessoas por preços diferentes, mas cada unidade vendida para uma pessoa é vendida ao mesmo preço, de forma a maximizar o seu lucro total. É uma forma comum de discriminação de preços. Exemplos: desconto para idosos, estudantes, etc. Assim, se o monopolista discrimina preços entre dois mercados diferentes, ele estabelecerá um preço mais baixo para o grupo mais sensível, mais elástico, e um preço mais alto para o grupo que é relativamente insensível aos preços, mais inelásticos.